Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Fortaleza de Rogério Ceni, mais especificamente a saída de bola do Fortaleza, como o time avança em campo antes de criar suas jogadas de finalização. Bom, um fato que chamou bastante a minha atenção foi analisando o jogo Fortaleza e Atlético, o empate por 2-2 no último final de semana. E aí, analisando as ações de jogo, tanto do Fortaleza quanto do Galo, quem quiser pode acessar agora mesmo categoriacanal.com, esse gráfico aqui das ações dos times na partida. Então lá, tem aqui as ações do Fortaleza, tem também aqui as ações do Atlético Mineiro. Mas nessa análise eu quero falar um pouco mais sobre como o Fortaleza avança em campo. Basicamente me chamou bastante atenção o fato do Fortaleza conseguir trocar bastante passes com sucesso para chegar ao campo de ataque e também intercalando isso com os lançamentos, principalmente os lançamentos de inversão. Vamos entender então melhor como funciona essa saída de bola do Fortaleza quando o time tem a bola no campo de defesa. Então vamos começar vendo o primeiro ponto da nossa análise, a organização e o posicionamento do time quando tem a posse de bola no campo de defesa, mais recuado em campo. Bom, o primeiro ponto a ser destacado é que o Felipe Alves é uma peça muito importante na saída de bola do time do Fortaleza, principalmente quando o time está aqui nessa primeira fase. Então, basicamente, o Fortaleza tem dois posicionamentos. Um quando a bola está aqui mais recuada no campo de defesa e outro quando o time já chegou no seu campo de ataque. A gente vai ver a diferença desses dois posicionamentos. Esse é o primeiro posicionamento, quando o time está mais recuado em campo. Basicamente, o Felipe Alves ele tem bastante confiança do time, toda a bola é recuada nele. Outro ponto importante também é que um dos volantes, ou o Felipe ou o Juninho, eles recuam aqui para ajudar na saída de bola. Então vamos ver na sequência do lance como isso funciona. O time começa a trocar passes então basicamente com esses 4 jogadores. Observem também como não existe nenhum jogador do Fortaleza imediatamente à frente dessa primeira linha de passes. Nem mesmo os laterais eles recuam para criar linhas de passe, o time realmente avança. Os outros 7 jogadores de linha eles já estão praticamente no campo de ataque. Esse é o primeiro ponto de destaque aí da organização ofensiva do Fortaleza nessa primeira fase. O time cria praticamente 2 blocos distintos. Então veja que na sequência do lance ele recebe aqui pelo meio, prende, toca aqui com o defensor e ele já se adianta aqui para compor esse bloco da frente do Fortaleza. Aqui mais um exemplo dessa primeira organização do Fortaleza. Veja como um dos meio-campistas fica aqui mais recuado, nesse caso aqui é o Juninho. Os defensores abrem e o Felipe Alves também se movimenta para criar linhas de passe. Veja como a movimentação do Felipe aqui não é no sentido de abrir criando linhas de passe, nem recuando. Ele já vai se adiantando mais também, o time começa a trocar passes aqui. Agora, um outro comportamento importante para a gente destacar é que quando não existe cobertura da bola, ou seja, não tem ninguém pressionando o portador da bola, geralmente os jogadores do Fortaleza eles vão carregando, inclusive o goleiro Felipe Alves. Veja como ele vai avançar aqui nesse lance, como nenhum jogador do Galo ainda está pressionando. Veja como ele recebe pelo meio, ele já vem avançando, o bloco do Fortaleza vai se adiantando também, e enquanto tiver espaço ele vai carregando essa bola até que algum adversário avance para tentar cobrir. Aqui já é um exemplo do time um pouco mais avançado em campo. O primeiro ponto para ser destacado nesse lance é que nesse caso, veja como é o Juninho que recua aqui para começar essa saída de bola, o Felipe ele está mais avançado aqui, então o primeiro ponto para a gente destacar é que os dois volantes, o Felipe e o Juninho, eles se alternam, cada hora um recua. Outro ponto também é que nem sempre eles recuam por dentro, no meio dos dois zagueiros. Como vocês podem ver nesse caso, o Juninho estava mais aberto aqui na esquerda, então um dos dois volantes tende a recuar para encostar nos defensores. Eles podem encostar por dentro ou também pelos lados. Pela esquerda, geralmente quem volta é o Juninho e pela direita é o Felipe. Agora nesse caso, veja como o Juninho avança, ele já compõe aqui o segundo bloco do Fortaleza, que a gente já vai explicar o posicionamento. O time recua bastante, mais uma vez confia no Felipe Alves. Agora veja como o Juninho ele já avançou bastante aqui e o Felipe vai começar a recuar para justamente criar uma superioridade numérica. Veja como o Felipe Alves ele não tem nenhuma opção de passe. Os dois defensores eles estão sendo marcados aqui pelos jogadores do Atlético. Então nesse caso o Felipe recua aqui pelo meio para o Fortaleza criar superioridade numérica. Então veja na sequência do lance, o Felipe aqui recuando. E o Felipe Alves já faz o passe aqui no meio para ele. E dessa forma o Fortaleza fica com 3 jogadores contra 2 marcadores do Galo. Cria superioridade numérica e consegue avançar em campo. Agora aqui mais um exemplo, dessa vez no jogo contra o Grêmio. O comportamento é o mesmo, um dos volantes recua para ajudar na saída de bola. Nesse caso é o Juninho que recua aqui por dentro e o Felipe já avança para compor esse bloco mais avançado aqui do Fortaleza. Mais uma vez o time começa com 3 jogadores aqui, a saída de bola, faz a ligação com esse bloco da frente. Agora vamos começar a entender um pouco melhor a disposição, o posicionamento dos jogadores nessa segunda etapa do Fortaleza avançando em campo, quando o time consegue fazer essa bola passar do meio campo.
Vai ajudar bastante a gente entender essa organização do Fortaleza se a gente pensar, primeiro, pelo meio, os dois volantes e um dos atacantes mais recuados. Então os dois volantes, eles sempre encostam aqui por trás da jogada. Geralmente quando a jogada é pela esquerda, o Juninho também encosta aqui para ser uma opção de passe. E quando a jogada é lá pela direita, geralmente é o Felipe que encosta. Mas eu gosto de imaginar aqui um triângulo, porque um dos atacantes ele joga mais recuado, praticamente como um meia de ligação, mas ele não fica o tempo todo centralizado. Ele também tem liberdade, tanto para encostar por dentro, mais recuado, para ajudar na armação da jogada, quanto para passar dando profundidade para essa organização, tanto pela esquerda quanto lá pela direita. Mas basicamente os extremos e os laterais, eles tendem a manter mais o seu posicionamento, principalmente os laterais, eles sempre ficam abertos. Agora, os extremos, eles jogam bastante por dentro. E o centroavante, nesse caso o Wellington Paulista, quando o time está mais recuado, ele também pode aparecer pelos lados do campo. Mas quanto mais o Fortaleza vai avançando, mais centralizado o posicionamento dele vai ficando definido. Então, resumindo, os dois volantes, eles tendem a aparecer por trás da jogada, mas também eles têm liberdade para chegar na área. Geralmente, quando um avança, o outro fica. Quanto mais o time avança, os extremos tendem a encostar por dentro, então eles podem encostar no lado onde está saindo a jogada, tanto o da direita cair para a esquerda, quanto o da esquerda cair para a direita, e geralmente quem mantém a amplitude do desenho ofensivo do Fortaleza são os dois laterais. E o segundo atacante pode ser o Edinho, pode ser o André Luiz, pode ser também o Chiesa. Ele tem total liberdade para encostar no lado onde está saindo a jogada, tanto pela esquerda quanto pela direita, e também dá profundidade à equipe, passando na frente para receber o passe. Então veja como o Fortaleza avança com muitos jogadores, são praticamente 6, 7 jogadores sempre passando da linha da bola para ser opção de passe na frente. Então esse seria o segundo posicionamento do Fortaleza, quando o time já chegou no campo de ataque. Agora vamos ver mais um exemplo dessa organização ofensiva do Fortaleza no jogo contra o Atlético Mineiro no último final de semana. Aqui mais uma vez, veja como o Wellington Paulista mais centralizado, os dois extremos aqui encostando por dentro, os laterais dando amplitude para a equipe e o triângulo aqui do meio campo. Uma outra forma de pensar também essa organização ofensiva que pode ajudar, em vez de pensar num triângulo aqui no meio, você pode pensar os dois atacantes, sendo que um deles, o centroavante, fica sempre mais espetado, no caso o Wellington Paulista, e um deles fica mais recuado, nesse caso aqui o André Luiz. E esse que fica mais recuado, ele tem total liberdade tanto para cair pela esquerda quanto pela direita ou recuar aqui para encostar nos meio-campistas. Outro ponto também é que os extremos eles não ficam o tempo todo por dentro, eles também abrem, passando na frente para receber, ajudando a articular as jogadas junto com os laterais. Então essa é a organização ofensiva do Fortaleza quando o time tem a posse de bola mais recuado no seu campo de defesa. Aqui mais um exemplo, dessa vez o Felipe recua aqui entre os defensores, veja aqui mais uma vez a mesma organização. Então o Fortaleza tende bastante a repetir essa organização ofensiva. Aqui um outro ponto importante também para a gente destacar, veja como o defensor, o volante do lado da jogada e o segundo atacante, eles encostam junto com o lateral e o extremo para criar uma superioridade numérica para o time criar bastante linha de passe, mas sem perder a amplitude do desenho. Veja aqui como o outro volante mais o lateral mantém uma válvula de escape na inversão da jogada. Para o pessoal do curso, esse é um bom exemplo daquela aula de troca de passes para avançar em campo, compactação por um lado do campo, mas mantendo uma linha de passe na inversão da jogada. Lembrando que você também pode desenvolver sua visão tática e analisar qualquer time ou jogador que você queira. Acesse agora mesmo futebolcursos.com, conheça o curso de análise tática e o manual de análise tática. Aprenda o modelo draft e eu tenho certeza que você vai começar a ver futebol com outros olhos. Aproveita que tem aula grátis lá para você conhecer o curso. Agora vamos voltar aqui então para a análise do Fortaleza do Rogério Ceni para a gente ver o segundo ponto da nossa análise, a dinâmica e a movimentação dessa organização ofensiva ou como isso funciona na prática. Então a gente já entendeu como são o posicionamento dos jogadores, agora vamos entender como isso funciona, o que o time tenta fazer com essa disposição ofensiva. O primeiro passo dessa dinâmica é o portador da bola carregar essa bola até o último instante, atraindo a marcação do maior número de jogadores adversários possíveis. Segundo ponto é que um desses articuladores pelo meio, eles têm que aparecer para o jogador que está trazendo essa bola, para que ele não fique encurralado aqui, não fique sufocado e perca a posse de bola. Então tem sempre essa movimentação de alguém aparecendo, e o terceiro ponto é que sempre tem um jogador aparecendo para que essa tabela saia. Então veja na sequência do lance como sai a tabela rápida, o Gabriel Dias aparece com espaço, ele consegue carregar e já tenta a jogada de finalização. Mas nessa análise especificamente a gente vai ficar focado mais em como o time faz a sua saída de bola e avança em campo, não nas jogadas de finalização. Aqui mais um exemplo, veja como o defensor recebe aqui pela esquerda, ele carrega até que a marcação chega e justamente o objetivo é tentar atrair a marcação ou pelo menos criar espaço entre as linhas defensivas do adversário para que os articuladores apareçam com espaço para que essa tabela flua melhor. Então um ponto que eu tenho observado bastante nesse time de Fortaleza é esse ímpeto dos jogadores de carregarem a bola, prenderem um pouco mais para atrair a marcação adversária, isso tem funcionado bem. Então veja nesse lance como o defensor ele prende, consegue ganhar a disputa.
Aciona aqui a opção de passe o Carlinhos pela esquerda, ele toca no Osvaldo, mais uma tabela, ponto futuro, gera a situação de mano a mano e o Fortaleza consegue ganhar o escanteio. Aqui um exemplo então do jogo contra o Atlético Mineiro, veja nesse caso como o Romarinho aparece aqui mais recuado para ser essa primeira opção de passe, a dinâmica é a mesma, a organização ofensiva é a mesma, agora o ponto que eu queria destacar nesse lance é a amplitude do time, como lateral, a importância do time manter essa amplitude, com a descida aqui do lateral esquerdo, o Carlinhos. Veja como o bloco de marcação do Atlético está praticamente todo concentrado no lado onde está saindo a compactação ofensiva do Fortaleza. Justamente porque se o time do Atlético Mineiro não fizer essa compactação defensiva para neutralizar as opções de passe do Fortaleza, o time vai conseguir criar uma jogada mais aguda aqui por esse lado do campo. Agora essa é a importância de ter sempre amplitude no desenho ofensivo. Justamente porque quando o time não consegue avançar por aquele lado onde criou a compactação, tem a opção de tentar inverter a jogada para sair pelo outro lado do campo. Veja nesse caso, mais uma vez, como jogador, ele encontra espaço, vai carregando, nesse caso aqui é o Felipe, ele espera a movimentação do Carlinhos na frente, aqui gera a situação de mano a mano. Geralmente, o time do Fortaleza prioriza bastante as disputas individuais, o Carlinhos, Romarinho, Edinho, o Osvaldo, todos eles são jogadores que pegam a bola, está na situação de mano a mano, eles partem para cima tentando o drible. Aqui mais uma vez o Carlinhos tenta a jogada individual, parte para cima, mas a zaga consegue fazer a cobertura. O defensor cede o escanteio e na cobrança de escanteio sai a jogada ensaiada que o Fortaleza consegue fazer o primeiro gol em cima do Atlético Mineiro nesse jogo. Mas como eu falei, essa análise vai ser mais focada em como o time sai de trás e chega no campo de ataque. Agora vamos ver aqui mais um exemplo dessa inversão, dessa vez uma inversão um pouco mais aguda, uma inversão mais rápida, sem carregar a posse de bola. O time começa então trocando passes aqui pela esquerda com Carlinhos e Osvaldo, recua aqui no Juninho. Agora veja como ele percebe primeiro a situação de linha quebrada aqui do Grêmio, possibilidade da infiltração nas costas da defesa ou de qualquer forma gerar uma disputa de mano a mano aqui na inversão da jogada. Então, ao invés de trocar passes até chegar lá na inversão ou tentar carregar essa bola, ele já faz a ligação direta no ponto futuro para tentar explorar esse pequeno espaço que a defesa do Grêmio estava oferecendo nesse momento. Esses espaços geralmente eles acabam durando poucos segundos. Ele gera a situação de mano a mano, o Fortaleza ganha a primeira bola, consegue ficar com a sobra. Importante destacar o papel do volante entrando na área, como eu tinha falado anteriormente, o Felipe invade a área, ele consegue ficar com a sobra, tenta a finalização, mas acaba chutando para fora. Bom pessoal, essa então foi a análise do Fortaleza de Rogério Ceni, mais especificamente a saída de bola do Fortaleza e como o time tende a avançar em campo quando começa a sua jogada lá no seu campo de defesa. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.